Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Taline, tive meu casamento restaurado em 2023 e desde então faço vídeos sobre restauração de casamentos. Desde já quero agradecer a cada um que já se inscreveu aqui no canal, que assistem os meus vídeos, e para você que está chegando agora, se inscreva, comentem, compartilhem, vamos avançar, vamos levar essa palavra de ânimo e de reflexão, baseada na palavra do Senhor, para que as pessoas que estão vivendo esse processo, de deserto, de restauração dos seus casamentos, tenham força, encontram liberdade, para que consiga avançar nesse deserto. Então, desde já, muito obrigada, tá bom? E bora lá! A mensagem de hoje é uma reflexão, exatamente igual o título que vocês leram aí. É amor ou dependência emocional? Desde ontem o Espírito Santo vem falando no meu coração a necessidade de compartilhar com vocês aquilo que ele colocou. E eu até escrevi para ler para vocês o que eu penso sobre o amor e sobre a dependência. Por que eu falo sobre a dependência? Porque no meu processo de deserto foi quando o Senhor permitiu que a separação no meu casamento acontecesse. A gente passou por esse processo por 2 anos. Meu esposo se separou de mim, mas não saiu de casa. Então, por isso, hoje eu trago para vocês as experiências que eu passei daquela época. Aquilo que o Senhor tratou em mim naquela época. E eu costumo dizer, que o Senhor me levou no deserto para falar do amor dele. Para falar que a minha família era importante, mas que a prioridade na minha vida teria que ser ele. E principalmente para me fazer valorizar. Porque eu lembro exatamente que muito antes de entrar no deserto, eu não tinha amor próprio. Eu vivia essa dependência emocional. Quando a gente fala de dependência emocional, a gente está dizendo que são pessoas que trazem do seu passado, da sua bagagem, traumas, não curadas e não tratadas, e reflete no outro, que é o seu parceiro, a dependência para que ele cubra esse vazio. Então, você precisa definir se hoje a sua relação é amor ou é dependência. Se hoje o seu cônjuge te deixasse, você sofreria por amor ou porque você é dependente emocional desta pessoa? Então, eu até escrevi que nesse processo de restauração é muito importante a gente saber diferenciar um do outro. Pois a tentativa de salvar a relação a partir desse desespero e do autocontrole que a gente tenta ter, impede com que a cura aconteça e que seu casamento seja de fato restaurado. Primeiro a gente precisa definir o que é o amor. E eu escrevi exatamente o que é o amor para mim. O amor é quando une-se 2 pessoas por inteira, que escolhem caminhar juntas por desejo e partilhar, respeitando a liberdade do outro, o espaço e a paz do outro. A dependência emocional, para mim, é quando você une uma pessoa fragilizada que usa o seu parceiro ou a sua parceira como uma muleta para preencher o vazio, gerando sufocamento, controle excessivo, ciúmes descontrolados, constante sensação de abandono e perda da sua própria identidade. Olha que forte. Isso é a diferença do amor para a dependência. A gente precisa saber quem somos se o outro se for. O outro indo, fica quem? Fica você? Fica a sua identidade? Eu lembro que naquela época, se meu esposo fosse embora, a Taline também ia junto. Parte dela ia junto. Parte dela não saberia viver sem o outro, sem a outra pessoa. Porque por muito tempo refleti no meu esposo, não a questão dele ser meu esposo, mas principalmente a ausência paterna que eu tinha. Os traumas que eu tive na minha infância refletiram muito no meu casamento.
refletiram muito na forma como eu enxerguei as minhas relações. A relação minha com o mundo, as minhas relações interpessoais de amizades. Então, por muito tempo, esse trauma me frustrou e me carregou, me fez refém de situações e circunstâncias. E eu falo para vocês que eu fui liberta disso recentemente, há pouco tempo, depois que eu tive a experiência de voltar no meu passado, de perdoar quem me feriu, que era meu pai, de restabelecer essa conexão, porque o Espírito Santo falava tanto comigo. Olha, gente, se vocês voltar alguns vídeos lá do comecinho do meu canal, vai ter o vídeo que eu conto pra vocês de que tem 2 meses isso, que o Espírito Santo, Deus, me fez voltar lá atrás no meu passado, procurar quem tanto me feriu e que eu liberasse perdão e que também fosse perdoada para poder avançar. E com isso, parece que as portas do céu se escancararam sobre a minha vida. Eu me senti livre, eu me senti liberta. E isso me faltava também na minha restauração. Porque muitas das vezes eu ouvia do meu esposo: você não se ama o suficiente. Se eu for embora, o que vai restar de você? Porque o Ovidio sempre foi uma pessoa assim, muito livre. Não livre que eu falo de viver, mas ele nunca dependeu dos outros para ser feliz. Ele sempre foi feliz, ele mesmo, com as coisas que ele quis para ele, com aquilo que ele idealizava realizar. Então, eu sempre olhei para ele com olhar além de admiração de um homem para mulher, um olhar de uma pessoa que sabia ser feliz. E por algum momento da nossa trajetória, eu falava: por que ele é tão feliz e eu não sou feliz o quanto? E eu lembro que eu tinha muito medo de perder ele, muito medo. Eu tinha muito medo de ser traída, eu tinha muito medo de... Gente, eu sempre, as pessoas, né, sempre me consideraram uma mulher muito bonita. Mas eu tinha... eu comigo mesma tinha uma baixa rejeição, sabe? Eu sempre me colocava pra baixo, eu sempre me comparava porque eu sou uma mulher negra, meu esposo é branco, e eu tinha essa régua de comparação de que as pessoas nos observavam, que as pessoas nos olhavam. Isso sempre me incomodou muito, né? Porque eu tinha uma baixa autoestima. Essa era a palavra. Essa é a palavra certa, uma baixa autoestima. E o que é importante tratar nessa situação? Gente, eu como enfermeira já passei por diversas experiências na vida, com pacientes, com pessoas. Eu falo que o enfermeiro, além dele ser educador, ele é ouvinte. Ele é a ponte, né, entre a saúde e a cura, entre o atendimento médico e o cuidado. O enfermeiro, ele é o cuidado. Ele é o cuidado. A descrição do cargo de enfermeiro é exatamente essa: cuidar. E hoje, tendo as mulheres mais perto, né, ouvindo as histórias das mulheres, nas minhas mentorias, nos meus acompanhamentos, eu vejo que eu também era assim, dependente, sofria. E a gente precisa ter a pausa de reconhecer quando a gente precisa de ajuda, quando a gente precisa de uma assistência. Eu ouço muito delas assim: eu tô muito triste, mas a minha tristeza não é uma tristeza normal. É uma tristeza muito profunda. É uma tristeza que me faz ir pro fundo do poço. É uma tristeza que eu não consigo olhar pela manhã e ter coragem de levantar da cama. Eu não sei como levantei pelos meus filhos, levantei porque eu tinha que levantar. Eu não encontro mais motivo para viver ou para seguir. É muito importante a gente reconhecer quando a gente precisa de acompanhamento, quando a gente precisa de ajuda profissional. Nesse processo de deserto, de separação, é muito necessário, se você puder, faça terapias. Encontre uma terapeuta cristã para você fazer acompanhamento. Não tem terapeuta cristã, psicólogo. Porque você precisa alinhar os seus objetivos, organizar as suas ideias. É 100% fundamental a sua fé. Ponto. Isso é indiscutível.
isso é estudado e tem comprovação científica de que pessoas alcançam a cura através da fé. O nosso Deus é aquele que supera todas as expectativas e tudo que... Ele está acima de tudo e de todos. Mas ele também deixa seu legado. Ele deixa aqui na terra os seus profissionais para auxiliar. Ele abençoa, ele direciona, ele abre a mente, ele coloca o conhecimento para ajudar o seu povo. Então, Taline, você é a favor nesse processo de deserto fazer terapia? Sim. Não é só apenas a oração, não é só apenas o seu propósito. Isso é o 100% que você precisa fazer. Mas você precisa tratar. Você precisa ser acompanhado. Você precisa ser assistido. Pode ser que você esteja me ouvindo aqui e seu processo de deserto tenha chegado porque você não soube controlar suas emoções, porque o outro sempre julgou que você havia um ciúme descontrolado, um ciúme que sufoca, que aprisiona, que prende, ou uma baixa autoestima. Por exemplo, o meu problema era paternal. A ausência paterna me fazia projetar no outro a necessidade dele suprir esse meu vazio, e eu tinha muito medo do abandono, né? Então, procure ajuda, façam terapias. Isso vai melhorar muito a relação de vocês. Se você ainda não está, né, graças a Deus, nesse processo de deserto, mas se você está, vai se tratar, vai se cuidar, se prepare para esse momento da restauração, porque senão vai ser as mesmas queixas quando o outro voltar, né? E você precisa estar bem, porque a sua felicidade depende de você mesma, de você mesmo. A gente casa para fazer o outro feliz e vice-versa, né? Mas a gente tem a nossa particularidade, a nossa individualidade. Talvez o seu problema possa ter sido trauma, abuso na infância, que hoje te dificulta relacionar com outras pessoas, com o seu marido, com a sua esposa. São assuntos sensíveis que precisa ter um certo cuidado para ser tratado, para ser acompanhado. Então não ignore esses sinais. A gente tem filhos, né? E a gente não quer que esses traumas que passamos, né, reflitam na nossa criação, na educação dos nossos filhos. Então se cuidem. A saúde mental, ela é muito importante, né? A gente precisa ter esse olhar, esse cuidado. Ah, Taline, é pecado fazer acompanhamento? Não. Ah, Taline, é pecado fazer terapia? Lógico que não. Deus coloca os profissionais na terra aí para trabalhar ao nosso favor. O ideal é você fazer acompanhamento com profissionais cristãos? Sim. Com princípios cristãos? Sim. Porque o foco e o direcionamento deles vão ser diferentes. Porque eles vão usar a Bíblia, né? A palavra do Senhor como base para te ajudar, para te direcionar. Mas façam, tratem, né? Busquem melhorar, busquem a cura. Não é certo, né, a gente projetar a nossa vida na mão do outro, né? A gente precisa ter a nossa liberdade e deixar com que o outro também se sinta livre, né? Então, hoje o meu pensamento é exatamente isso. Para hoje, reflita no seu relacionamento. É amor ou é dependência? Se for dependência, ainda dá tempo de você tratar, ainda dá tempo de você resolver, ainda dá tempo de você organizar, né? Ore ao Senhor para que Ele coloque pessoas boas no seu caminho, que Ele te direcione, te guie para o melhor lugar, para o melhor atendimento, para o melhor acompanhamento. E não é só isso. A gente sabe que eu, como enfermeira, posso falar que muitas das vezes falta passar numa consulta médica, né, no acompanhamento com um psiquiatra, fazer análise, né? Essa tristeza, muitas vezes, que você pode estar sentindo
pode ser falta de vitamina. Então, quando foi a última vez que você fez algum exame, né, laboratorial, para você saber suas taxas de hormônio? Então, tudo isso é importante. Tudo isso é o autocuidado, o autoamor e a autoavaliação. E se tem uma coisa que eu posso afirmar para vocês, eu melhorei 1000% depois de tratar os meus traumas. Depois de deixar com que... Porque foram escolhas que não fui eu que fiz, né? Foi... que tomaram por mim, porque eu ainda era criança. Mas refletiu muito na minha criação, no jeito de entender a vida, no jeito de me relacionar. E o Senhor me libertou disso também. E por um tempo no meu deserto eu fiz terapia. E foi muito bom naquele período. Ela me ajudava muito a organizar as minhas ideias, a focar em mim, a me amar. E aí isso foi mudando, isso foi transformando, eu passei a me valorizar. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem de hoje, dessa palavra de hoje. Foi aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu espero muito que vocês reflitam, pensem, né? Pra quem não me segue lá no Instagram, na rede vizinha, vai lá, é @Taline_de_Paula. Quer falar comigo, manda direct, eu respondo com muita facilidade o direct lá do Instagram. Então sigam por aqui, que Deus abençoe vocês, né? Que Ele alcance a vida de vocês e transforme, né? Que as suas orações sejam atendidas e que principalmente você restaure o principal altar do Senhor, que é você, que é a sua vida. E a sua vida importa, a sua vida tem valor para Jesus. Beijo grande, até o próximo vídeo.